A pergunta de hoje é: todo sofrimento precisa ser curado? Bom, vamos lá. É de extrema importância a gente aliviar o sofrimento. Por quê? Um sofrimento constante ao longo do tempo pode se tornar em uma neurose. E essa neurose pode desencadear doenças psíquicas. Mas eu quero trazer uma outra perspectiva. É possível sim parar de sofrer. Porque a gente tem que entender duas coisas que são diferentes. Você pode sentir dor sem sofrer. A dor, ela é inevitável, você vai sentir dor no corpo, na alma, mas o sofrimento, até certo ponto, a gente consegue deixar ele de lado. A gente consegue dizer, quer saber? Você vai ficar aqui. O sofrimento é quando você fica remoendo algo que já aconteceu. É algo que te machucou. E num determinado momento, por uns minutos, por uns dias, por algumas horas, doeu. Mas você fica remoendo e você fica sofrendo por aquilo dias, semanas e anos após o acontecimento. O sofrimento a gente consegue deixar ele de lado. E eu quero te trazer uma história que foi narrada por Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um judeu. E assim como muitos judeus têm experiências e viveram coisas horríveis, ele era um doutor, psiquiatra, e ele relata uma história quando ele foi para Auschwitz e ele consegue ver como todos estão sendo tratados da pior forma possível. E algo interessante é que ele começa a refletir e perceber que, de acordo com a teoria, com o que era pensado na época, eles diziam assim: se a gente for tratar todos como animais, se todos forem tratados da pior forma possível, o instinto humano vai aflorar e eles vão agir como animais. Como é isso? Instinto de supervivência. Cara, se eu tenho que matar esse aqui para sobreviver, vou matar. Se eu tenho que passar por cima desse, vou passar por cima desse, porque eu preciso sobreviver. Não tenho pão, não tenho comida. Então ele chega lá com essa teoria. Mas ele se depara com algo estranho, que diante desses momentos, tem pessoas que sofrem muito, mas tem pessoas que não. E aí ele começa a analisar, a ver, né, quais são os pontos, o que está acontecendo. E tem uma história que marca ele, que é de um padre, que em um momento, um dos judeus fugiu do campo de concentração, aí vem os soldados e falam assim: bom, beleza, fugiu 10 vão ter que pagar. Chega aqui, começam a separar 10 homens, e o último, que era um pai, ele começa a implorar, a falar assim: por favor, não me mata, eu tenho filho, eu tenho crianças em casa, eu não quero morrer. Aí chega um padre e fala: senhor, chega para o soldado, né, que já era basicamente um suicídio, chegar ali e falar com o soldado, pedir uma coisa. Falou: posso tomar o lugar desse pai? Pode ser eu ao invés dele? E aí ele ficou impressionado. Mas não sendo isso suficiente, eles jogam essas 10 pessoas em um quartinho. Nesse quartinho era um espaço para 4 pessoas. Mas eles colocaram 10 homens. Então era apertado, era sufocante. E ele ouvia de longe os judeus que gritavam e ficavam xingando, amaldiçoando e reclamando nesse momento. E eles iam morrendo aos poucos. Só que ele ouvia uma voz distante que não parava. E que quando as outras pessoas que iam reclamando, iam chorando, iam morrendo, teve uma que se manteve. Era a voz do padre. E nesse momento todo ele estava cantando hinos, ele estava agradecendo, ele estava lá, só feliz. E aí nesse momento os soldados ficam impressionados e eles vão e eles injetam um veneno para matar o padre. E só nesse momento que ele morre. E ele percebe, ele deixa uma das frases célebres dele, que você pode perder todas as liberdades, menos a liberdade de qual vai ser a atitude que você vai ter diante de uma situação. Ou seja, você pode perder tudo,
menos a decisão, a liberdade de escolher qual vai ser a sua atitude diante de determinados momentos. Você pode escolher não sofrer. Você pode escolher enxergar de uma outra forma. E esse padre nos deixa esse ensinamento. Assim como muitos outros heróis, por exemplo, Jesus, de homens que passaram por diversos momentos de dificuldade e eles sentiram muita dor. Não me entenda errado, eles sentiram muita dor, mas decidiram não sofrer. Decidiram enxergar a vida de uma outra forma. Decidiram mudar a atitude diante daquelas circunstâncias. Então, claro que há momentos onde parece que isso é impossível e o melhor é sempre buscar ajuda. Inclusive, se você quer algum tipo de ajuda, se você precisa de algum acompanhamento, eu vou deixar o link aqui embaixo para poder te auxiliar. A gente conversar um pouco melhor e ver como que eu posso te ajudar. Beleza? Mas fica aí o vídeo da semana. Deixa o comentário, compartilha com alguém e te vejo no próximo vídeo. Até mais.